Queridos irmãos e irmãs, o padre Gabriel me pediu para vir aqui hoje na comunidade de São José, esposo, para esta celebração da Eucaristia, celebração da missa, no segundo domingo do tempo comum. Então, alegria de poder estar aqui, na verdade, voltar aqui à comunidade de São José para esta celebração, mas também a oportunidade de poder encontrá-los, poder conversar, poder fortalecer a nossa comunhão como igreja, o bispo, eu, Dom Dorival, e cada um dos irmãos e irmãs aqui desta comunidade da paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Então, muito obrigado a todos pela acolhida. Obrigado também aos irmãos e irmãs que nos acompanham através desta transmissão. É sempre uma alegria poder voltar aqui à paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Nós ouvimos a palavra de Deus deste domingo. É uma palavra que nos ajuda a compreender os desígnios de Deus para a nossa vida. O que é que Deus Ele pede, o que é que Deus quer de cada um de nós? Quais são os desígnios de Deus para a vida de cada um, para a vida da nossa família, para a vida da nossa comunidade? É, portanto, para nós, neste 22º domingo do tempo comum, a oportunidade de uma catequese. A catequese, ela não é somente para as crianças, para os jovens que estão se preparando para a primeira comunhão, para a crisma. A catequese na vida da igreja, ela é permanente. Todos nós precisamos sempre. Então, a palavra de Deus, neste domingo, nos ajuda, nos oferece uma catequese para ajudar a cada um de nós a renunciar a si mesmo, tomar a própria cruz e seguir Jesus. No tempo em que nós estamos vivendo, ouvir esta palavra de Jesus do Evangelho, que pede a cada um renunciar a si mesmo e tomar a própria cruz e seguir Jesus, certamente não é uma palavra que agrade aos ouvidos. Muito pelo contrário, o mundo onde nós estamos vivendo não nos pede muita renúncia, não. Pede que a gente faça aquilo que der vontade, aquilo que estiver na nossa cabeça. Se você quer, então faça. Pelas palavras do Evangelho de hoje, fica evidente a divergência entre o desígnio de amor do Pai, capaz de entregar o seu Filho unigênito na cruz para salvar a humanidade. Este é o plano de salvação de Deus. Deus entrega o seu Filho para nos salvar. E as expectativas, os desejos, os projetos dos discípulos. E nós podemos também dizer os nossos projetos. Nós, muitas vezes, quando passamos por algum tipo de situação, de dificuldade, de provação na nossa vida, nem sempre nós nos perguntamos, mas qual que é o plano de Deus para a minha vida neste momento? O que é que Deus está pedindo de mim nessa situação que eu estou vivendo? Foi o que aconteceu, como nós ouvimos hoje, na proclamação do Evangelho com Pedro. Os desígnios do amor de Deus nem sempre são compatíveis, iguais aos nossos projetos, aos nossos desejos. Jesus explica aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar
ao terceiro dia. Certamente essas palavras de Jesus não agradaram a Pedro, aos discípulos, aqueles que estavam ali perto dele, porque eles esperavam um Messias diferente. Não um Messias que fosse sofrer, um Messias que fosse para a cruz, um Messias que fosse morrer e ressuscitar. Portanto, a palavra deste domingo nos ajuda a pensar qual que é o plano e o projeto de Deus para a nossa vida e como é que cada um de nós pode praticar, viver este projeto de Deus. Então, da nossa parte, sempre um esforço para poder conformar a nossa vida ao plano, ao desígnio de Deus. O que é que Deus pede para a minha vida? O que é que Deus quer para mim? Qual é a vontade de Deus? Não só a minha vontade, não só o meu desejo, não só o meu projeto, mas a minha vida no projeto de Deus. Portanto, a liturgia deste domingo nos oferece a possibilidade de pensar, de nos questionar. Como aceitar que o Cristo, Filho de Deus vivo, possa sofrer até a morte? O apóstolo Pedro se revolta, não aceita este caminho, toma a palavra e diz ao mestre: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Este Pedro que se revolta, que não aceita este caminho, é o mesmo Pedro admirado por nós no domingo passado, pela sua fé genuína em Jesus, que o proclamou Messias e Filho de Deus. No Evangelho de hoje, ele mostra uma fé ainda imatura e demasiado ligada à mentalidade deste mundo. Então é um pouquinho também do que está na nossa vida e do nosso coração. Nós também temos um pouco de Pedro na nossa caminhada de fé. Quantas vezes nós não professamos que Jesus é o nosso Senhor? Quantas vezes que nós não falamos que Jesus é o nosso Salvador? Mas quantas vezes também nós, na nossa caminhada de fé, manifestamos a nossa fé imatura, a nossa fé muitas vezes ligada à mentalidade do mundo onde nós estamos vivendo. O mestre e o discípulo seguem dois caminhos de pensar opostos. Qual que é o pensamento e qual que é o caminho de Pedro? Pedro, segundo uma lógica humana, tem a convicção de que Deus nunca permitiria que o seu filho terminasse a sua missão morrendo na cruz. E Jesus, ao contrário, sabe que o Pai, no seu imenso amor pelos homens, o enviou para dar a vida por eles, que se isto exige a paixão e a cruz, é justo que assim seja. Por outro lado, ele também sabe que a última palavra será a ressurreição. Que bom, irmãos e irmãs, que neste domingo nós podemos também ouvir esta palavra do Evangelho, para nos animar, para nos encorajar. Não ter medo de seguir Jesus, não ter medo de caminhar com Jesus. Quando ele diz que vai para Jerusalém, quando ele diz que vai sofrer, que vai padecer, este caminho do sofrimento, da morte, leva Jesus para a ressurreição, para a vida nova. Esta, portanto, é a nossa fé, é a nossa esperança, que juntos com Jesus, mesmo passando por dificuldades, por problemas, por provações na nossa vida e na nossa caminhada de fé, nós, unidos a Jesus, podemos experimentar sempre vida nova, ressurreição. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que todo domingo
nós nos reunimos como assembleia, congregados, ao redor da mesa da palavra, ao redor da mesa da Eucaristia. O protesto de Pedro, como nós ouvimos hoje no Evangelho, mesmo se pronunciando em boa fé e por amor sincero ao Mestre, tem para Jesus o tom de tentação, um convite a salvar a si mesmo, enquanto que é só perdendo a sua vida que ele a receberá nova e eterna para todos nós. Aí está também o caminho para cada um de nós, desde o mais novo, a criança, o adolescente, o jovem, os mais experientes, os casados, os solteiros, o bispo, o padre, o diácono, todos nós. Este é o caminho do serviço, o caminho do seguimento, o caminho do discipulado. Nós estamos no ano vocacional. Terminamos o mês de agosto, que nós falamos que é o mês das vocações. Iniciamos setembro, que é o mês da Bíblia. Mas, seja qual for o mês, seja qual for o domingo, seja qual for o dia, seja qual for a situação em que nós estamos, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, com os amigos, no momento de lazer, em todos os ambientes onde Deus nos coloca. Somos chamados a testemunhar a nossa fé, a viver a nossa vocação. Vocação como graça e missão. Graça porque é Deus mesmo que chama cada um de nós. E se nós estamos aqui, é porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou. A nossa vocação, como batizados e batizadas. Mas nós não ficamos somente aqui. A vocação é graça, é dom, é um presente, mas é também missão. Nós vamos voltar para as nossas casas, para as nossas atividades, e é lá onde nós estamos vivendo, estudando, trabalhando, que somos chamados a viver esta nossa fé. Em Jesus, bem unidos a Ele, seguindo o Mestre, neste caminho que nos conduz à vida nova, à ressurreição. Por isso, irmãos e irmãs, essa divergência, este contraste, se repete também hoje, quando a realização da própria vida está unicamente orientada para o sucesso social. Aí a gente precisa ter uma atenção muito grande. Os meios de comunicação são bons, nos ajudam, mas muitas vezes também colocam na nossa cabeça que a gente deve ter sucesso e muitas vezes o sucesso a qualquer custo. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande para não se esquecer da fé, do Evangelho, dos mandamentos da lei de Deus, dos mandamentos da igreja. Não nos esquecermos que nós somos cristãos, que somos católicos, porque pode subir para a cabeça. Quando a realização da própria vida está unicamente orientada para o sucesso social, para o bem-estar físico e econômico, já não se raciocina segundo Deus, mas segundo os homens. Por isso Jesus, no Evangelho de hoje, disse para Pedro: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Nós podemos, nesta celebração da Eucaristia dominical, também nos perguntar: o que é pensar segundo o mundo? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. No mundo precisamos ser o quê? Sal da terra e luz do mundo.
seja onde nós estamos, testemunhar, viver a nossa fé. Como a gente costuma dizer, fazer a diferença. Onde está um cristão, aquele ambiente devia ser iluminado pela palavra de Deus, pelo Evangelho, através do testemunho, da vivência da nossa fé. Então, o que é pensar segundo o mundo? Pensar segundo o mundo significa pôr Deus de lado. Não sei se vocês já pararam para pensar. Muitas vezes, quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está em determinados lugares, aí às vezes alguém fala uma coisa, ao invés da gente dizer que aquilo que está sendo dito não está conforme o plano de Deus, não está conforme o Evangelho, não está conforme o magistério da igreja, o ensinamento da igreja, a gente concorda, às vezes, para poder agradar. Para poder as pessoas não dizerem, mas ali está uma pessoa que é barata de igreja. Ali está um carola, uma carola, para poder dizer, um beato, uma beata, se esquecendo que beato é feliz, porque vive a palavra de Deus. Então, pensar segundo o mundo significa pôr Deus de lado. E quantas vezes na nossa vida a gente não coloca Deus de lado? A gente fala muitas vezes com a boca, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Mas quando a gente vai na prática, nem sempre a gente consegue viver aquilo que a boca fala. É também não aceitar o projeto de amor, impedir-lhe de realizar o seu querer sábio. Qual que é o projeto de amor de Deus para nós? O projeto é que todos nós sejamos salvos. E para podermos ser salvos, é preciso aceitar Jesus. É preciso conformar a nossa vida com a palavra, com o Evangelho de Jesus. É preciso olhar, por exemplo, para a vida dos santos e das santas, para a vida de Nossa Senhora, porque eles nos indicam também este caminho de santificação, de santidade, conforme o plano e o projeto de Deus. Por isso, Jesus diz a Pedro uma palavra particularmente dura. Imaginaram se Jesus dissesse para nós, vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. O Senhor ensina para Pedro e ensina também para cada um de nós hoje, que o caminho do discipulado é seguir o crucificado. Não se colocar na frente dele, mas se colocar após ele, seguindo o Mestre. Quantas vezes na nossa caminhada de fé, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos comportamentos, nós não agimos como Deus. Não como filhos de Deus, mas como deuses. Eu vou fazer isso, eu quero fazer dessa forma, eu tenho que fazer conforme a minha cabeça, conforme a minha ideia, e nos esquecemos do plano e do projeto de Deus para nós. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Como aos discípulos, assim também a nós Jesus faz o mesmo convite. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Portanto, irmãos e irmãs, aqui presentes na igreja de São José, aqueles que também nos acompanham através desta transmissão. A liturgia da palavra deste domingo é um convite a permanecermos firmes na nossa fé em Jesus Cristo, aceitando com amor a própria cruz, que aos olhos do mundo parece uma derrota, uma perda da vida. Na certeza de que não a carrego sozinho, mas com Jesus, partilhando o seu mesmo caminho de doação. Nós não estamos sós. Jesus está conosco. Jesus está comigo. Jesus está com você. Por isso nós podemos também
neste momento, nos perguntar, nos questionar: o que nesse momento da minha vida é empecilho para que eu siga Jesus? Aqui na igreja é fácil, né? A gente canta, louva, a gente agradece, mas quando a gente sai daqui, a gente sabe como que é exigente ser cristão e ser católico. Então, como é que eu, na minha vida, no meu dia a dia, devo seguir Jesus? E o que neste momento impede a minha vida de seguir Jesus? Certamente o meu egoísmo, o orgulho, o comodismo, a autossuficiência. Quem quer seguir Jesus não pode viver fechado em si mesmo. Não sei se vocês já fizeram o exercício para olhar para o próprio umbigo. Quando a gente olha para o próprio umbigo, o que é que acontece? A gente tem dificuldade de enxergar quem está do lado, quem está do outro lado, quem está na frente, quem está atrás. Porque a gente só vê a própria necessidade, o próprio problema. Mas quando a gente estende o olhar para quem está do lado, como somos chamados, portanto, a viver a nossa vida não fechados em nós mesmos, indiferentes às dificuldades dos irmãos. Portanto, quem quer seguir Jesus não pode viver fechado em si mesmo, indiferente às dificuldades, mas é aquele que procura viver na solidariedade, na partilha, no serviço aos irmãos. Quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos não fracassa, mas ganha a vida eterna, a vida verdadeira que Deus oferece a quem vive de acordo com as suas propostas. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Como é bom a gente ouvir esta palavra de Jesus, porque nos incentiva ao amor fraterno, a olhar quem está do meu lado, quem que é o meu próximo. Se você olhar, por exemplo, aí no banco da igreja, quem é que está do seu lado? Quem é que está? Olha aí. Talvez até você conheça, pode ser alguém da sua família, pode até ser que você saiba o nome, mas às vezes pode ser alguém que você não conhece, não é? Que você não sabe o nome. Você sabe que é da igreja, que vem sempre à missa, mas você não conhece. Mas é aí, justamente, são esses os irmãos, as irmãs, as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Quem é o meu próximo? Pode ser quem está aí ao seu lado, mas também quem está na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Ou seja, todos aqueles que Deus coloca na nossa vida, para nos ajudar no nosso caminho de salvação. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la na doação, na entrega, no serviço, na ajuda, no diálogo, na escuta, na partilha, no amor ao próximo. Então, prestar atenção. Voltando para as nossas atividades, quantas oportunidades nós não teremos para poder ver esta palavra. Eu quero ir para o céu. Vocês querem ir para o céu? Acho que tem gente que não quer ir para o céu aqui não, viu? O céu vai começando aqui na terra. Vamos viver e experimentar definitivamente o céu junto de Deus. Mas as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos comportamentos, nunca é demais para nós dizer muito obrigado. Posso ajudar? Boa noite, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Bença pai, bença mãe, bença painho, bença maninha. Boa noite. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. São coisas tão simples, mas que vão nos colocando neste caminho da atenção para quem está do lado, do cuidado, da partilha,
da solidariedade. Porque quem perder a sua vida, por causa de mim, vai encontrá-la. A nossa vida aqui neste mundo é passageira. A gente está aqui agora, daqui a pouquinho não está mais. Um dia teremos o nosso encontro definitivo com Deus, e aí receberemos a recompensa das opções que fizemos. A recompensa das opções que nós fazemos aqui. Nós optamos pelo amor ou pelo ódio? Pela partilha ou pela juntar as coisas? Então, tudo o que a gente faz, certamente, diante de Deus, já aqui neste mundo também, tem as consequências. Refletir sobre o momento do juízo final nos ajuda a fundamentar as exigências éticas da nossa vida cristã. Antigamente tinha um programa na televisão que era assim: você decide. Mas a gente decide não somente pensando naquilo que a gente quer, mas a gente decide pensando no que Deus quer para nós, na sua palavra, o seu evangelho, os mandamentos de Deus e da igreja, para que assim, um dia, nós possamos apresentar ao Senhor as nossas mãos com muitos frutos de conversão, a nossa vida, a vida da nossa família, da nossa comunidade, da nossa igreja também. Contemplando a cruz de Cristo, a sua entrega e doação pela nossa salvação, experimentando e atualizando a sua presença salvífica em nosso meio, vamos levar para esta semana que começa. Na cruz, o amor vence o ódio. Vamos dizer? Na cruz, o amor vence o ódio. Mais uma vez, na cruz, o amor vence o ódio. Portanto, nós podemos experimentar na cruz de Cristo o amor, o perdão, a misericórdia. E se nós experimentamos, porque Ele é sempre misericordioso para conosco, nós também somos chamados a perdoar, a sermos misericordiosos, a amar. Que a celebração, portanto, de hoje nos ajude, cada momento, cada instante da nossa vida, mesmo se o mundo disser para nós o contrário. Mas nós vamos aí, muitas vezes, remando contra a maré, porque o mundo, muitas vezes, apresenta ondas muito altas, contrárias à palavra, contrárias ao evangelho, contrárias a Jesus. Mas nós temos a certeza de que Ele está ao nosso lado. Ele está conosco. E se Ele está conosco, nós podemos tudo. Assim seja. Amém. Ainda sentados, um momentinho de silêncio. E aí no silêncio do seu coração, você pode dizer: obrigado, Senhor, pela palavra que eu escutei.